O Centro de Diagnóstico Unimed oferece tecnologia de ponta e atendimento qualificado. Contamos com uma ampla gama de exames de imagem, garantindo diagnósticos ágeis e precisos. Pensando na sua comodidade, realizamos atendimentos também aos finais de semana e feriados. Conheça a unidade, que fica na rua Batista Lacerda, número 29, Parque Rosário, bem ao lado do nosso hospital. Saiba mais pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campos. Pode contar. Planície Óleo, uma loja que traz um novo conceito em serviços automotivos, um espaço moderno, amplo e confortável, profissionais qualificados para troca de óleo do motor e câmbio automático e toda a linha de óleos originais e filtros, revisão em carros nacionais e importados, na troca de óleo do motor, mão de obra e higienização do motor grátis. Planície Óleo, 28 de março, Guarulhos e Goitacazes, loja 28 de março aberta das 7 às 21 horas. Você sabia que o Sicoob Fluminense tem um consórcio certo para você realizar os seus sonhos? Com o consórcio do Sicoob Fluminense agora, você pode ter seu carro, sua moto, novos ou usados, ou adquirir a sua casa própria. Tudo de forma planejada e com parcelas que cabem no seu bolso. Consórcio do Sicoob Fluminense. Rápido, prático e seguro. Ligue agora para 22 27 26 27 50. Repetindo, 22 27 26 27 50 e saiba mais. Com o Sicoob Fluminense, você começa hoje mesmo a planejar o futuro que você merece. Informe do Trabalhador. Olá, eu sou Sérgio Borges e estou coordenador-geral do Sindipetro-NF, o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense. Tudo bem? Você sabia que no Brasil, a legislação trabalhista e a Constituição Federal garantem direitos importantes relacionados à liberdade religiosa e à proteção contra a intolerância religiosa no ambiente de trabalho? Fique atento a comentários e piadas ofensivas. Se você ou um colega de trabalho é alvo de comentários negativos sobre as suas crenças, ou se há um padrão de piadas de mau gosto sobre religiões específicas, isso pode ser um sinal de intolerância religiosa. Isso pode ser considerado uma violação dos direitos do trabalhador e, portanto, passível de ação judicial por danos morais. Se um trabalhador se depara com intolerância religiosa, ele pode buscar ajuda por meio de reclamações formais junto ao empregador, sindicatos ou órgãos de fiscalização, como o Ministério Público do Trabalho. Informe do Trabalhador. Oferecimento Sindipetro-NF. A gente tem sempre aquele posto de confiança em nossa cidade, mas quando viajamos fica complicado. Ficava! Porque agora você pode contar com a Rede Rio Postos. São 18 postos nos estados do Rio, Minas e Espírito Santo. Em Campos, a Rede Rio Postos conta com o posto Web Max na Avenida Felipe Web, próximo a 7, e posto Bom Sucesso na BR-101, ao lado do Atacadão em Guarulhos. Vem pra Rede Rio Postos de Combustíveis, com você aonde você estiver. Chegou a sua chance de navegar na ultra velocidade da internet da Acesso Total. Assine 600 mega por apenas R$ 79,90 e tenha a internet via fibra ótica da Acesso Total dentro da sua casa. Ah, e você ainda leva grátis a instalação e o revolucionário Wi-Fi 6. Muito mais rápido, mais estável e com um alcance incrível. Acesse o site acessototal.com.br ou ligue agora para 2101-7777 e conecte-se ao futuro. Acesso Total. É de Campos, é da gente, é fibra. Pensou em energia solar? Pensou Eletricampos, que oferece soluções há mais de 9 anos, sendo líder na região norte fluminense. Com uma equipe altamente qualificada, garantem a excelência em instalação, ampliação, monitoramento e manutenção, proporcionando eficiência energética e economia financeira aos clientes. Personalizamos cada projeto para atender às necessidades específicas, seja para residências a grandes empresas. Nossa dedicação à qualidade e ao atendimento encaminha os clientes na melhor solução para atingir a almejada estabilidade financeira, onde nos tornamos uma referência no mercado. Faça parte da revolução da energia solar com a Eletricampos. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13.
Bom dia, seu Sérgio. Estamos numa operação contra furto de água. Está tudo certo no seu hidrômetro. Aí, tô na moral, irmão. Mas vem cá, o que acontece que faz essa parada? Ligação irregular é um crime previsto em lei e da cadeia, além de prejudicar toda a pressão da água e abastecimento da vizinhança. Melhor não vacilar, né? Bom trabalho aí. É isso. Valeu e até a próxima. Não vacila, regularize no aguasdoparaíba.com.br ou baixe o app Cliente Águas. Viu alguém furtando água? Denuncie no 0800 772 0422. Águas do Paraíba. A vida flui melhor por aqui. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 1º de setembro de 2025. Começa agora pela Folha FM 98,3. Mais um Folha no Ar, ao vivo, aqui pela rádio, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Ao vivo também pelo Face, YouTube, Instagram. Daqui a pouco tem podcast do programa lá disponível em todas as plataformas tocadoras de podcast. Logo mais reprise na Plena TV pela Alexa agora. É só você dar o comando Alexa ouvir Folha FM. Pelos aplicativos de rádio também, só dar o comando aí para você, só baixar os aplicativos ou então dar um busca lá na Folha FM de Campos. São 7h13 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Começamos mais um mês, né? Que seja um mês abençoado, né? De muita paz e grandes conquistas para todos nós. Eu sou o Cláudio Nogueira e a partir de agora a gente começa o Folha no Ar com as principais informações de Campos e da região. Olha, e o Instituto Nacional de Meteorologia acertou a previsão de chuva que fazia já para tarde de sexta-feira, sábado e também domingo. Pouca chuva no domingo, pouca na sexta e muita no sábado, foi o que aconteceu, choveu à noite também de sábado. Hoje pela manhã já deu uma garoada aqui na área central da cidade e a previsão para hoje, segunda-feira, é de tempo instável. O sol aparece, já neste momento tem sol, mas com a possibilidade do tempo virar e tem previsão de chuva para hoje, com probabilidade bem alta, que é 75%. Então a máxima prevista hoje é de 25 graus, a mínima de 19 graus, neste momento faz 20 graus. E com relação à chuva, a precipitação hoje prevista, o acumulado do dia aqui está pela madrugada, né? Não está durante o dia, não está durante o dia, está pela madrugada de hoje, né? Conforme já choveu realmente de fato, e então, portanto, durante o dia a probabilidade de chover é menor. 7h15 em Campos. Programa de hoje tem o prazer de conversar com a Thaís Tostes. Estamos recebendo a Thaís aqui. Ela é jornalista, ativista do direito animal e pós-graduando em direito animal. Ela é integrante também do Grupo Nacional Brasil pelos Cavalos. Nós vamos falar sobre essa situação do uso dos equinos, dos cavalos, né, dos burros também. O Brasil tem uma história com esses animais fabulosa, fantástica, né? Os tropeiros, por exemplo, no sul do país, tudo foi criado, tudo foi desbravado no lombo desses animais. Mas até quando
é possível continuar explorando e de forma desordenada, de forma descontrolada, muitas das vezes covarde, não só com maus tratos aos animais, de querer atravessar barreira de fogo e de dar pontapés, socos e chicotada nos animais, mas, sobretudo, um outro tipo de maltrato que a gente quase não percebe, que é a sobrecarga nas carroças. É muito peso, os caras botam uma areia, botam uma camada de tijolo e botam um saco de cimento, 2 sacos de cimento. E qual é o limite de peso, qual é o controle, né, dessa situação? E a Thaís vem para falar sobre justamente a luta que ela trava ao longo dos anos para chegar ao fim, pelo menos, né, se não chegar ao fim, diminuir o máximo possível o uso desses animais como força tracional para esses veículos. O Brasil passa por uma transformação ao longo dos anos, e várias cidades, por exemplo, em Tiradentes tinha charrete. Eu peguei essas 2 fases lá, a gente ia muito a Tiradentes, a fase das charretes, que aí depois teve também em Petrópolis, né, o uso de fraldas, porque sujava o centro da cidade toda. Era uma tentativa de continuar usando o animal como força de tração para aqueles veículos, e não, evidentemente que não era essa a proposta definitiva para resolver o problema. Resolver o problema em Tiradentes, por exemplo, não sei se Petrópolis fez, mas em Tiradentes foi criada a charrete elétrica, que é mantida, uma espécie daquela ainda modelo daquele tempo, imperial, e com motor elétrico. No norte, no nordeste também tem várias cidades que usam hoje já uma espécie de um triciclo elétrico também, onde as pessoas que tinham as carroças passaram a ter esses veículos para fazer os seus trabalhos. Enfim, porque tem um lado também de como de como resolver esse problema. Você não pode gerar também um problema, porque não é um problema fácil, simples. Então você não vem com uma solução simples para resolver um problema difícil. Como resolver o problema de retirar os animais sem deixar as famílias desamparadas? Tem solução? Tem. Só que sem a participação do poder público, não vejo como ter solução. Mas a Thaís é que vai falar, ela que está nessa luta há muitos anos. A gente já conversou aqui há um tempo, pena que a gente leva muito tempo para conversar. Mas a Thaís está aqui hoje, vamos falar sobre isso. Qual seria a solução? Como poderia ser feito aí esse ordenamento do uso desses animais? Enfim, Campos já teve até placa em bicicleta. Para quem não sabe, já teve. E já teve também carroças emplacadas. Foi no governo de Arnaldo Viana. Ele conseguiu. Agora, não sei se foi ainda no início do governo Garotinho que fez e deixou para Arnaldo, ou se Arnaldo já fez. Não me lembro exatamente assim, mas já teve. E tinha, inclusive, a prefeitura dava ração veterinária, dava todo apoio aos animais e aos carroceiros, naturalmente. Então, assim, é possível encontrar uma solução com debate. E é isso que a gente propõe aqui. Tanto que na quarta-feira a gente vai ouvir aqui o Álvaro Oliveira, que é o presidente do IMTT, para saber como é que ficou essa reunião, como é que ficou o desfecho desse último episódio aí, que eles fizeram um protesto e enfim. Vamos falar também sobre um projeto que a Thaís fundou e mantém, que atende animais de grande e pequeno porte, vítimas de violência e abandono. Número de animais abandonados nas ruas do país. Chegamos a falar sobre isso aqui recentemente, mas é um negócio assim, absurdo. Um número muito grande, principalmente no pós-pandemia. A pessoa pegou o animalzinho para ficar em casa na pandemia, bonitinho. Primeiro, ele cresceu, aí já, para muita gente, perde o encanto. E depois, acabou a pandemia, voltou a trabalhar, não tinha com quem deixar, soltou. Quer dizer, covardia, né? E, por fim, a Thaís também, atendendo a um pedido nosso, apresentado aqui num alerta feito pelo Tito Hinojosa,
o número de capivaras que cresce assustadoramente em Campos. Como fazer? De que forma isso pode ser também controlado ou alguma coisa que precisa ser feita? Porque a capivara já tem provocado aí acidente, que atravessa a pista, moto, carro, enfim. Mas o pior problema dessa superpopulação de capivaras ela é hospedeira do carrapato estrelinha. O carrapato estrelinha que transmite uma febre letal para o ser. Se for descoberta no começo, né, beleza, mas se não for, esquece. A pessoa quase que não tem chance aí de sobreviver. Thaís, obrigado pela sua presença. Já vamos trazer o seu bom dia. E só passar rapidamente aqui pelas manchetes de hoje do Jornal Folha da Manhã. Thaís que é jornalista também, né? Então tem conhecimento aí da causa da comunicação. E aí a gente faz aqui rapidamente essa passagem aqui pelas manchetes e começa essa conversa com você. Mas obrigado aí por estar aqui com a gente, né, tão cedo. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, inclusive com todas as vacinas, para todas as idades, recém-nascidos, podem ter o seu cartão de vacina completo, atualizado, sempre mantido em dia com a clínica Vacina Plínio Bacelar. A vacina para gripe também, contra a gripe para idosos, pode contar com a vacina Plínio Bacelar. Rede Mariana de Postos de Combustíveis, qualidade e compromisso com você. Radmed, diagnósticos por imagem, sempre à frente. E Cicobi Fluminense, consórcio do Cicobi Fluminense, o jeito mais fácil de você realizar o seu sonho. Já pensou em fazer um consórcio para juntar dinheiro? Então pense e faça direto com o Cicobi Fluminense. A melhor maneira, o jeito mais prático, rápido e seguro para você garantir a realização do seu sonho. Bom, 7h24, nas manchetes do Jornal Folha da Manhã, em destaque aqui na capa do jornal: a Armada dupla rouba malote de lotérica no centro e foge a pé. Isso foi na sexta-feira e um dos integrantes já foi preso, né, e chegou a alegar que teria recebido R$1.000 para participar do crime. O roubo total, a quantia levada seria algo em torno de R$77 mil. Semiárido, além do clima, uma realidade social, é um artigo que está na página 4 do jornal, produzido aqui pelo Edmundo Siqueira e pelo João Gomes de Siqueira. População regional passa de 2 milhões em 2025, é o que traz aqui os números do IBGE, estimativas da população residente 2025, Norte Fluminense. Campos dos Goitacazes, São João da Barra e São Francisco somam pelo menos 605.396 habitantes. É muita gente, né? Precisamos muito de ordenamento, tanto no trânsito, nas ruas, no dia a dia da nossa população. A audiência do processo de Bruno Pezão será hoje. Suposto abuso de poder. O ENF comemora 32 anos com atrações na vila e ainda sem estrutura, deterioração em estrada é alvo de nova reivindicação. Recurso é liberado para recuperar comportas em Campos, R$75 milhões. Bom, ainda no Jornal Folha da Manhã, impeachment, 46% a favor e 43% contra. Seria o impeachment aí do Alexandre de Moraes. Uma pesquisa feita revela que o Brasil está dividido também até nisso. Lula parou de crescer nas pesquisas pós-Trump.
É a pergunta que o Ponto Final faz e traz aqui na capa do jornal. Nas manchetes aqui, só atualizando as últimas horas aí, as últimas informações, em destaque aqui no portal Folha 1, morre em Campos, aos 91 anos, o médico Selmo Ferreira de Souza. O velório aconteceu no Campo da Paz, onde ele foi sepultado ontem, às 15 horas. Selmo tinha 91 anos, médico conhecidíssimo em Campos, e faleceu, né, no sábado, né, e foi sepultado, né, às 15 horas de ontem no Campo da Paz. Aos familiares, né, todos, né, amigos, enfim, e lutados aí, nossas condolências, nossos sentimentos. Ele tem um filho também com o nome de Selmo, que a gente aproveita aqui, e aí, em nome do Selmo e do seu filho, né? Todos os familiares, nossos profundos sentimentos. Casal vive momentos de terror durante assalto em Campos. CPI da Enel apresenta reivindicações a diretores da empresa no Rio. O relatório foi produzido por uma CPI na Câmara de Vereadores. Prefeitura de Campos convoca aprovados no concurso do PSF. Olha aí. Ainda que, só para fechar, homem é morto a tiros na estrada da Pitanga, em Mussurepe. São algumas das manchetes que estão em destaque aqui no jornal, no portal folha1.com.br. Thaís Tostes, jornalista, nossa convidada de hoje, ativista do direito animal e pós-graduando em direito animal, também está terminando aí daqui a pouco, uma futura advogada, também dessa causa muito importante. E integrante desse Grupo Nacional Brasil pelos Cavalos. E fundadora de um projeto também que cuida desses animais de grande porte, porque assim, tem vários projetos que cuidam, e assim, pessoas fabulosas que cuidam dos cachorros, gatos, pequenos animais, né? São sensacionais. Mas de grande porte, eu acho que você é a primeira e única. Thaís, obrigado pela sua presença, bom dia, que bom revê-la. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo espaço dado aos animais, né? Uma pauta tão difícil, invisibilizada, silenciada, principalmente os animais grandes, né? De grande porte. Essa coisa dos animais de grande porte, e a gente tem... Você viu aquele vídeo lá no Farol? Sim, do pônei. Era um pônei aqui? Era um pônei. Gente, para quem não viu o vídeo... Pampazinho, pintadinho. Um pampa, né? Eu tive cavalo. Por isso eu conheço um pouquinho. Pampa, para quem não sabe, é o estilo de pelagem dele. Perdoe aqui o meu grande conhecimento. A gente fala assim mesmo. Mas pintadinho, manchadinho. É o manchadinho de preto, branco, marrom. É muito bonito, por sinal. Branco com chocolatinho, um caramelozinho, muito lindos. São lindos. O meu era preto. Regente, o meu. Mas, que espetáculo de cavalo. Mangalá. Mas vamos lá. E para quem não viu esse vídeo, eu não gosto nem de ver, quanto mais de publicar. Não publico, não dá para publicar. Não. Um cara, segundo o narrador do vídeo, lá no Farol de Santo Tomé, o narrador falando, o cara tá bêbado, fulano tá bêbado. E o cara gordão. Que naturalmente deve ter bebido, comido muito, bicho, sei lá, pesadão. Numa charrete, não é? E sentando o chicote no cavalo, no pônei, então, para atravessar aquele morrinho que o mar faz, as ondas fazem ali provavelmente à noite e tal, subir aquilo que a gente mal consegue subir, né? E carregando aquele bicho pela areia fofa da praia. Cara, mas espancando o bicho já não estava aguentando. Eu falei, vai morrer, vai chegar. Vai. Quer dizer, primeiro, antes de falar das carroças, e depois nós vamos falar sobre essa questão, assim, eu acho que a pergunta do milhão, por que essas pessoas fazem isso e não tem nenhum tipo ou quase nenhum deles é punido, o Thaís?
Não tem uma punição, não tem, a lei não diz que tem que dar uma prisão. Como é que é isso? Então, a gente tem a proteção dos animais na nossa Carta Magna, né? A nossa Constituição Federal de 1988. Quando surge o direito animal no Brasil, surge com a Constituição. Então, a gente tem no artigo 225, né, no inciso 7º, que veda as práticas que submetam os animais à crueldade. Então, a proibição da crueldade contra os animais, ela já está na nossa Constituição Federal. Não existe nada acima da nossa Constituição Federal, né? Ela é a nossa última voz. Então, a proibição da crueldade já está nela, né? No artigo 225. Então, tudo que vem de lei, de legislação, né, vem de acordo com essa Constituição, com a Constituição Federal. E acontece que a gente tem infelizmente, a gente tem uma lacuna, né, de legislativa, jurídica, muito grande ainda. Apesar da nossa Constituição Federal proibir a crueldade contra os animais, né, colocando até, na verdade, proíbe de uma forma geral, né, assim, então cabe a todos, é um dever de toda a sociedade combater isso, não apenas dos ativistas, dos protetores ou do poder público, é uma problemática social, né, todo cidadão, né. Então, é uma responsabilidade nossa, é uma responsabilidade coletiva. Então, mas apesar da Constituição vedar essa crueldade, a nossa legislação ela ainda é muito fraca, né? A gente tem a Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605 de 98, que ela vem tratar sobre essa questão dos maus tratos a animais, né? Só que ela só coloca aí pena de 3 meses a 1 ano. Né? Teve uma pena aumentada que coloca até 5 anos de reclusão para maus tratos contra animais, o que a gente considera pouco ainda, que foi sancionada por Bolsonaro, né? Mas só envolve cães e gatos, né? Então, os cavalos e os outros animais ficam fora da lei sanção, né? Que foi esse aumento de pena para a lei de crimes ambientais. Então, por exemplo, no caso de cavalos, não entra na lei sanção. A questão da crueldade contra os cavalos, ela entra só na lei de crimes ambientais. Então, a gente vai ter aí uma pena de 3 meses a 1 ano e multa, sendo que a maioria das vezes nem isso a pessoa pega, ela sai na porta da frente da delegacia. Então a gente tem uma problemática jurídico-política, como eu falo sempre nas minhas entrevistas, nos debates, junto com os amigos, que a nossa luta ela é jurídico-política, senão a gente nunca vai conseguir avançar. Se com o que a gente tem, a gente já não consegue, as pessoas saem pela porta da frente da delegacia, faltando ainda legislação, é muito difícil. Mas a gente tem lutado muito, os ativistas do Brasil e do mundo de uma forma geral, para a gente mudar esse cenário. A gente está lutando pelo Código de Direito Animal, para que seja uma coisa bem específica em relação a isso, né? E essa luta para transformar, porque embora o Código Civil, ele coloque ainda os animais na condição de ser moventes, de objetos, de coisas, ao mesmo tempo ele não é. Porque, por exemplo, eu posso colocar fogo nesse microfone, né? Mas eu não posso colocar fogo no, entre aspas, meu cachorro. Não é meu, né? Eu sou tutor daquele cachorro. Então, ao mesmo tempo que a gente tem no ordenamento jurídico alguns pontos que ainda coisificam o animal, ele já não é um objeto, uma coisa. Porque a gente tem essa vedação à crueldade, né? A gente tem a dignidade animal garantida pela nossa Constituição e alguns outros dispositivos. Então, a partir do ponto que tem dignidade, ele é um indivíduo, ele é um sujeito de direito, né? Porque coisa, objeto, não tem dignidade. Então, ele se torna um sujeito de direito, o animal, porque ele precisa que essa dignidade seja protegida. E cabe a nós, né, protegermos essa dignidade, né, animal. É por isso que ele se torna um sujeito de direito. Então, é muito fraca ainda em termos de legislação. Mas olha só, Cláudio, com esse episódio, a gente teve esse episódio de Bananal, de São Paulo, que foi o boiadeiro que cortou as patas do cavalo. Isso eu não tive coragem de ver. E a Polícia Civil. Não, você viu? Eu não vi, não. Não tive. Eu já vi
no Espírito Santo, um vizinho meu cortou as patas de um cachorro. Cachorro fila, grande. Bichinho sangrando até a morte. Quer dizer, eu não vi, eu vi depois. Na hora, não. Na hora, sei nem o que eu faria. Então, a própria lei sanção, né, que aumenta a pena para 5 anos de reclusão máximo para maus tratos contra cães e gatos, ela surgiu, né, por conta do Pitbull Sansão, que teve as patas traseiras decepadas no ato de crueldade. Então, foi preciso que um caso se tornasse notório, que tivesse essa notoriedade, né, para que essa lei fosse criada e aumentasse, né, de 3 meses a 1 ano a pena para até 5 anos de reclusão, só que ela é muito fraca. Além de ser só 5 anos, porque a gente está falando sobre violência e morte de vulneráveis, além de ser só 5 anos, é só cães e gatos, né? Então os outros animais ficam fora dessa esfera. Mas, em decorrência desse caso de Bananal, do boiadeiro, que a Polícia Civil acabou de falar, né, que ele cortou as patas do cavalo ainda vivo, porque a gente tem muita covardia, muita crueldade também nas cavalgadas, não apenas em relação às carroças, né? É polêmico, mas a gente está aqui para falar sobre isso, né? Então, as cavalgadas, de uma forma geral, no Brasil, elas carregam muita crueldade também, animais, cavalos sendo submetidos a muitas horas de caminhada, peregrinando no sol, com muito calor, com sede, e submetidos também a paredões de som muito altos. Eles ficam ali submetidos àquele som durante muitas e muitas horas, enquanto a galera tá enchendo a cara. E aí depois, os animais que levam essas pessoas para casa, porque elas não têm muitas, tá? Não tô generalizando, né? Mas, de uma forma geral, eles que levam elas para casa, que não conseguem nem andar, de tanto a questão da bebida, né? E aí, no caso do boiadeiro, o animal já não estava aguentando, ele já estava muito exausto. E aí, ele caiu por exaustão. E aí, no ódio, porque isso é pura maldade, tá? Bebida não justifica isso. Eu entendo, nós entendemos dessa maneira, tá? Até porque ele tinha uma relação com esse animal, ele convivia com esse animal, então para chegar ao ponto de fazer é pura maldade, é crueldade mesmo, tá? Não é por conta do álcool, não. Então ele vai tentar todas as artimanhas para fugir da responsabilidade dele. Resumo, Cláudio, o cavalo caiu, ele cortou as patas, a Polícia Civil, nas investigações, né, constatou que ele estava ainda vivo, né? E aí, por conta desse caso que repercutiu bastante, a gente tem aí o delegado Bruno Lima, que é uma pessoa muito legal. Eu falo sempre com ele aqui no WhatsApp, acompanho os avanços dele, que é o maior nome, né, pelo direito animal no Brasil hoje, deputado federal eleito por São Paulo. Ele colocou aí, ó, para votação, eu até coloquei aqui, ó, para votação, uma emenda ao projeto de lei, ao PL 347 de 2003. Essa emenda será pautada, então ela é assinada pelo delegado Bruno Lima, pelo Fred Costa, né, que é Minas Gerais, Matheus Laiola, do Sul, e Marcelo Queiroz, aqui do estado do Rio de Janeiro, os deputados que formam essa frente. Aqui faz um trabalho muito bom, né? Cadeia para maus tratos, né? Esse exército aí. Então, Bruno Lima está colocando aí para votação essa emenda ao PL 347, que aumenta a pena para quem maltratar cavalos. Então, a gente já tem aí uma luta aí para esse aumento de pena para quem maltratar cavalos, e também endurece a lei, essa emenda, contra o tráfico de animais silvestres. Então, assim como a questão do Sansão, que teve as patas decepadas e proporcionou, entre aspas, né, porque na verdade ele sofreu muito, né, mas teve essa lei Sansão, a gente tem aí esse caso do cavalo, né, que desse episódio de Bananal, que já está gerando aí essa emenda a esse PL para maltratar. Thaís, a gente começou falando sobre maus tratos e, na verdade, a gente tinha que falar nesse primeiro bloco sobre a questão do uso das carroças. Teve um ouvinte que mandou aqui, o Paulo Sérgio mandou aqui, ó, uma lei, confesso que eu não sei o número da lei aqui de cor, mas ele coloca aqui na mensagem 7194 de 7/1 de 2016 e precisa ser cumprido de forma integral.
Ele diz aqui, ó, se o animal está puxando uma carroça, já está claro que são maus tratos. Qual é o posicionamento seu com relação... Você é ativista em defesa dos animais. Qual é o seu posicionamento com relação ao uso centenário de cavalos para puxar essas carroças de carga, de peso mesmo, principalmente entulho e material de construção, além de outras coisas mais, mas encurtando aqui os exemplos. E já diante dessa pergunta eu tenho que te perguntar, qual é a solução? O número não é pequeno, eu não sei quantas carroças tem em Campos, mas não é pequeno. E qual é a solução que pode ser dada ou pode ser sugerida por você também no sentido de, primeiro, alocar esses animais de alguma forma, porque se acabar eles vão ter que ir para algum lugar. Assim, eu disse aqui no começo do programa, não tem solução fácil, simples, para problema difícil. Você tem uma série Você tem as famílias que são sustentadas por esse veículo de tração animal. Tem uma série de coisas. Então, assim, como resolver um problema dessa monta? Então, a questão do uso de animais, né? Na verdade, a nossa relação com os animais, ela tem desde que o mundo é mundo, né? Que faz parte da própria configuração da natureza. E essa questão dos animais grandes, a gente entende, compreende que toda a história, né? Eles estiveram presentes ali de diferentes maneiras, mas... o mundo avançou muito, né? E justamente pelo fato do animal já estar conquistando a sua posição como indivíduo, né? Em que sentido o indivíduo? Não na humanização dele, mas no sentido de personalidade. Nesse sentido, ele tem uma personalidade, né? Uma identidade. Então, a gente já está avançando para essa configuração do animal enquanto indivíduo, né? Que tem que ter a sua dignidade protegida, respeitada, né? Então, a partir dessa questão dos animais grandes, a gente entende que eles foram utilizados durante muito tempo. É uma questão estrutural, sim, né? Centenária, como você mesmo falou. Mas as coisas vão avançando, né? E a gente vai vendo que muitas coisas que aconteciam ao longo dos anos foram ultrapassadas, superadas, né? Vários dispositivos foram criados em relação a tantas outras lutas, né? Que indivíduos da espécie humana, por exemplo, né? Que tinham direitos violados, eram submetidos a opressões, a sistemas mesmo de opressão, eles foram libertos ao longo da história, estão sendo libertos. Então, salvo as peculiaridades de cada luta, os animais enquanto indivíduos também, indivíduos não humanos, indivíduos pelo fato de terem uma personalidade, eles também estão vivendo seu momento de libertação, né? Que na verdade a luta pelos animais é uma luta anti-opressões, né? É basicamente isso, a luta pela vida, pelo respeito à vida, né? Para que a gente possa ter uma melhor relação interespécies, algo que também se perdeu. Então, ao mesmo tempo que a gente via esses animais ao longo da história, em outros momentos, a gente também via uma relação muito maior do ser humano com a natureza. Então, em relação, por exemplo, aos carroceiros, a gente via que tinha uma categoria de carroceiros que ainda tinha uma relação muito maior com o animal. O animal era submetido com todo aquele aparato nas costas, sim, mas a gente ainda via que tinha uma relação maior com o animal, como ainda tem, mas muito em menor parte. Então, o cenário, ele mudou todo. O que a gente vê hoje, em grande parte, são animais maltratados, subnutridos, com excesso de carga. Para usar bem o termo bem direto, né, que a gente jornalista não tem muito filtro, que é animal esculachado mesmo. Eles arrebentam o animal no território de Campos. E a gente tem hoje um território que é Campos, que seu marco de fundação, o seu ponto de fundação é onde hoje está a Igreja de São Francisco de Assis, que é o padroeiro dos animais, é o ponto de largada, né, do município de Campos. E não tem como, é contrastante a gente ter hoje uma cidade fundada onde hoje está
protegida por São Francisco de Assis, o padroeiro dos animais, ser um dos piores territórios para um animal viver, que é o que Campos é. E isso vem de gestões e gestões. Não é por conta de prefeito A, prefeito B, é uma questão histórica, estrutural. Campos precisa avançar. Então, é muito sofrimento animal em cima desse solo. É muito sofrimento. E eu costumo dizer que não adianta a gente avançar em tantas políticas públicas. Sim, a gente tem que unir todos os esforços para a gente melhorar enquanto sociedade, enquanto município, enquanto território. Mas enquanto a gente não combater as questões básicas que é envolvendo sofrimento, coisas muito crassas, muito rudimentares, o nosso território de Campos dos Goytacazes não vai avançar. A gente precisa romper esses processos de opressão. E aí que entra a questão dos animais. Então, tem solução. Né, a gente está lutando a nível nacional e nível global para libertar esses animais, porque a gente vai ver o cavalo, na sua origem, ele vive em manada, ele vive a vida de cavalo. Os animais que eu resgatei, que eles não são meus animais, né, porque animal não é posse, embora ainda a gente reproduza isso de uma forma automática, o meu cachorro, os cavalos que eu resgatei, eles vivem a vida de cavalo, entendeu? Eu nem me... Estão lá, dando chute, dando coice, vive a vida de cavalo. Tipo unicórnio, sim. O que eu puder fazer para dar uma configuração de liberdade para eles, eu vou viver na vida de cavalo. Tipo o Spirit, né, daquele filme, que é o Corcel Indomável. Então, os cavalos vivem... Tem um filme também fantástico, Cavalo de Guerra, é sensacional. Como a gente vê nos filmes, os cavalos, né, livres, vivendo em manadas, vivendo na natureza. Não é que a gente quer voltar aos primórdios, não ter tecnologia, não tem nada a ver. Mas a gente tem que entender que ele é um cavalo. E a partir de ao longo de toda a história, Cláudio, esse direito deles foi cerceado. Entende? Então, não é porque foi naturalizado, ou porque é estrutural, ou porque é centenário. Foi natural, mas isso não é... Foi assim, normal, mas não é um processo natural daquele animal. Você vê a possibilidade, por exemplo, de resolver esse problema com outros exemplos, como é o caso que e lá em Pernambuco, em Recife, João Campos, que é prefeito, resolveu com uma espécie de parecido com uma moto e uma gaiola atrás. Mas é para catador de recicláveis. Não sei qual é a potência, não sei como é que... Você pensa em alguma solução? Porque assim, eu acho que passa pela prefeitura, pelo governo do estado, pelo governo federal. Não é um problema simplesinho. Eu acho que tem que estar todo mundo junto nesse processo aí. Não só para preparar esses seres humanos para uma nova vida, também, porque aí vai ter que ter uma preparação, vai ter que ter a atualização de conhecimento, essas coisas todas. Mas até esse tempo que ele vai se preparar para tentar entrar no mercado de trabalho, acho isso também para alguns muito complicado por conta da idade deles. Eles mesmos já se acham. Eu, pessoalmente, não. Acho que a gente está aqui para aprender a qualquer tempo. Mas eles mesmos falam, como é que eu vou aprender agora, depois de velho e tal. Enfim, e o próprio mercado também não consegue absorver essa mão de obra assim com facilidade. Mas não só na preparação desse pessoal, mas uma alternativa... como essa que a gente falou aqui agora. Eu postei um vídeo lá no meu canal sobre isso, também mostrando a charrete de Minas Gerais, que resolveu o problema lá aparentemente, né, porque para aquela região de Tiradentes ali era importante. Aqui na praia mesmo, você lembra? Em Gruçaí tinha muito aquelas charretes que vinham, inclusive, com muita gente, para andar na areia da praia ali também, lembra? Aquilo acabou. No polo ali, né? Não, aquilo acabou. Enfim... No último verão tinha uma perdida lá. Tinha? A gente fica na rota, né? A gente fica nessa conexão, assim, acaba Como vendo. que você vê uma solução para esse problema no sentido de... Porque, assim, da problemática, né? Porque eu acho que o debate aqui é para isso. Uma parte é defender, e aí é você que está aqui justamente nesse papel,
que é a defesa dos animais, e aí a gente se sente um pouco mais confortado em poder ouvir você falar assim, como por exemplo, se Campos, que a história de Campos passa pela Igreja de São Francisco, a criação, os primeiros movimentos em Campos passam pela história de São Francisco, com a exploração dos animais também. Olha que doideira. Então me diga lá, o que você acha que pode ser feito, como você entende pela sua experiência, o que pode ser feito, duas partes, uma por esses seres humanos e outra, para onde vão esses animais também depois de que esse transporte acabar? Então, eu faço parte do grupo Brasil pelos Cavalos, né, que é um grupo nacional, e a gente está lutando muito, né, o ativismo é uma luta jurídico-política, como eu falei, para a gente poder fazer esse processo de transição. Como eu falei em outras entrevistas, a questão do direito animal, ela caminha lado a lado com a questão dos direitos humanos. Não são excludentes, né? Porque às vezes tem protetor que às vezes é emocionado e fala, tem que colocar o carroceiro para levar chicotar. E não é bem assim, entendeu? A gente tem que entender que é uma problemática estrutural que vem de muitos e muitos anos. E como eu falei, a questão dos cavalos em Campos, a maior parte é esclochada, animal muito mal. Gente, é só ir pra rua e olhar, é só rodar que vocês vão ver. Não é a Thaís que tá falando, é a realidade que tá falando. Só que tem uma parte que os animais são gordinhos, né? Mas é a minoria, porque hoje o cenário das carroças já não é a maior parte de trabalhadores que vivem só disso, já não é mais. Essas pessoas que vivem só de carroça hoje já é a minoria. Eles já têm outros ofícios, né? Então o que a gente vê, às vezes, eles submetendo esses animais a isso, e depois troca o animal vai passando de mão em mão, e depois o animal é abandonado como lixo aqui na área central, na área urbana, em terrenos baldios, e na área rural, em estradas afastadas. O animal todo detonado, quase morto. É quando a gente do ativismo resgata e tenta salvar aquela vida e dar alguma dignidade para ele na reta final. Então, assim, nós não criminalizamos, né, essa categoria dos carroceiros. O que eu estou pontuando aqui, Cláudio, é que é uma outra configuração dessas pessoas que usam carroças, tá? A gente tem uma menor parte de pessoas sérias, familiares, e tem uma galera que gosta de esculachar animal e que pega carroça e usa ao seu bel prazer, né? E a gente não tem lei, não tem fiscalização, não tem nada. Então é preciso também pensar esses cenários da carroça com que condutores nós temos, quem são essas pessoas, quais são esses animais. Então a gente teve o censo aí, né, da prefeitura, né, até onde eu acompanhei, se cadastraram 169 carroceiros. Acredito que muitas pessoas não foram, né, se cadastrar por N motivos, então acredito que tem muita gente fora aí dessa estatística. O fato de terem se cadastrado 169 não significa que é o número que tenha no território, então isso precisa ser avaliado aí pelo poder público. Mas a gente está lutando a nível nacional e global por essa transição, né? Então a gente não tem uma criminalização dos carroceiros, tem um processo de transição para a gente trabalhar essa questão animal que avança e avança com força junto com as questões humanas. Então hoje, assim, ao mesmo tempo que é complexo porque é uma problemática estrutural de muitos anos, mas também não é um bicho de 7 cabeças. O que falta? Vontade política. Ponto. Tendo vontade política, todas as outras coisas vão se desenrolar, né? Então, até porque cabe aqui, ó, cabe à União, né? Aqui, ó. A União, aos estados e ao município, os executivos, né, resolverem essa problemática de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Então, essas legislações envolvendo questões envolvendo a utilização de tração animal, fica na mão dos municípios. Então, o poder público que tem que tomar a frente disso para solucionar. Então, a gente pode sim, né, como a gente vem conseguindo em outros lugares, a gente tem Paraty, que já avançou, a gente tem Petrópolis, que já avançou, substituir, fazer esse processo de transição, tirar os animais e colocar veículos motorizados. Ah, cavalo de lata, legal, mas aí tá, beleza. A gente tá falando, eu tive conversando com alguns carroceiros, eu tenho amigos que são carroceiros, porque eu moro na roça.
tem muitos amigos carroceiros e, tipo, a gente conversa muito. Thaís, a gente não acredita que o poder público vai fazer algo pela gente. Carroceiros, gente que trabalha mesmo. Tem também um processo meio que autoestima baixa deles também. Eles não acreditam que o poder público vai fazer alguma coisa. Foi feito grandes coisas, né? Você lembra dessa... Você é nova, eu fico até com medo de falar assim, se a pessoa falar, Cláudio, eu era criança, do governo de Arnaldo Viana, 2004, 2003, por aí, tinha um ordenamento das carroças em Campos. Acho que teve até um carroceiro, no dia daquele ato ali em frente à prefeitura, ele falou, minha carroça já foi emplacada, a gente ganhava ração. Ele falou. Ganhava purina, ferradura. Ganhava vacina. Lembra? Você ouviu isso? Ele falou no vídeo. Quer dizer, já teve uma tentativa de ordenar, mas a questão aqui não é essa agora. Agora está se ordenando o trânsito. É uma parte, correto? Que também é aqui para nós. O que as pessoas não estão entendendo, Thaís, me permita só comentar, é que a cidade, olha aqui, você viu hoje a capa do jornal? A cidade tem 520 mil habitantes. É meio milhão de pessoas. Se não houver um ordenamento no trânsito, o tal do ser humano é complicado. Você já viu a questão do lixo? Como é que os caras fazem? Eles param em frente ou perto do PEV, de um ponto de entrega voluntária, e jogam o lixo na rua. Na orla, em Guarulhos, os caras de caminhão, a prefeitura acabou de limpar, o cara veio com um caminhão tornando lixo. Então, assim, tem ser humano que é difícil. Então, a questão do trânsito, por exemplo, no Arthur Bernardes, cheio de carreta. Cara, você já viu o tamanho daquelas carretas? Ele viu uma carroça passar ali. Então, assim, é uma parte ordenar o trânsito. Não, é fundamental, importante. A cidade cresceu. Agora, e esses carroceiros, como você dizia, e essa tentativa de organizar isso, como é que seria uma solução para esses animais? Eles venderiam, a prefeitura compraria esses animais? Como é que poderia resolver isso? Por parte do animal. E colocaria aonde? Como é que seria isso? Então, eu peço até desculpa que a gente vai falando se empolgando e perde o foco da pergunta. Então, a gente pode substituir, é possível, a gente tem conseguido ao longo do mundo. Campos é uma cidade que tem muita carroça, tipo, em comparação com outras cidades, é um polo universitário, né? Os universitários chegam de outras cidades e ficam horrorizados com esse cenário, falando, nossa, tem isso aqui ainda? Tem isso aqui ainda, sabe? Porque é muito contrastante, é muito antigo esse formato ainda, né? Tá avançando muito. Então, Campos ela precisa mais do que nunca, urgente, começar a debater isso. Foi o que eu falei com o Vladimir durante a campanha. Nas últimas eleições eu falei que eu apoiei, né? Comecei a apoiá-lo nas últimas eleições para que a gente pudesse abrir esse diálogo para começar a trabalhar isso, porque em comparação com outras cidades, Campos tem muita carroça. Então, assim, a gente consegue substituir por veículos motorizados. Se o cavalo de lata for muito leve, porque eu falei que tem alguns que são meus amigos, eles falam, Thaís, o cavalo de lata não vai aguentar. Então, a gente pensa num outro tipo de transporte mais forte mesmo que aguente. Isso não é desculpa. Né? Porque tem estrutura. Não aguenta, coitado do cavalo, hein? Exatamente, ótima observação. Então, assim, a gente tem hoje os maiores financiadores desse processo de exploração dos cavalos são os materiais de construção. Então, a gente começa por aí, né? Lojas que já poderiam colocar questões, fretes motorizados, né? E continuam submetendo os animais a esse processo de crueldade das carroças. São os materiais de construção. Então, a gente consegue substituir, né, fazer essa substituição. Se o cavalo de lata for muito fraco, não aguentar a quantidade de cimento, areia, brita, né, a gente pode pensar num veículo mais forte. Então, assim, isso não é desculpa. A gente está em pleno 2025, caminhando para 2026, uma era altamente tecnológica de avanços, de recursos, né, de aparelhamento. Na era da inteligência artificial, dos drones, a gente ter animais, indivíduos submetidos a chicotada na cara,
Isso é inadmissível. Não dá pra gente, enquanto humanidade, não é nem poder público, nós como seres humanos aceitar isso. Isso tem que ser rompido. Então a gente substitui, a gente motoriza, faz esse processo de transição, faz essa ouvidoria, né, esse amparo aos carroceiros, a esses condutores de veículos de tração animal, né, motorizando, direcionando para o mercado de trabalho, vendo como que pode dar suporte para quem não souber dirigir. Tem que ser pensado essas soluções. O que não dá mais é para isso continuar dessa maneira. Até porque é preciso tirar o chicote da mão dessas pessoas. É preciso desnaturalizar esse processo de violência. Alguém tem que chegar e falar assim, não, a gente não vai deixar vocês mais inseridos também nesse processo de violência. A gente vai tirar o chicote da mão de vocês. Também é libertar essas famílias, também é libertar essas pessoas. E cuidar de um animal, e aí eu falo porque eu cuido de animal, né? 24 horas, cuidar de um animal grande dá muito trabalho. Então essas pessoas têm que cortar capim se elas não tiverem pasto, tem que cortar capim de segunda a segunda, ó, tá chovendo, tem que alimentar o animal, então tem que cortar capim debaixo de chuva, então dá muito trabalho. Então motorizar essas famílias é também libertá-las desse ciclo de violência, dessa naturalização de violência, tirar o chicote da mão delas e também aliviar o peso diário de cuidar de animal, que é uma trabalheira de segunda a segunda, não tem feriado, debaixo de sol, debaixo de chuva, não importa, o animal tem que comer. Então, assim, eles motorizados, eles vão poder ter mais tempo, vão poder fazer frete em menos intervalo, né, de tempo, tipo assim, trabalhar até determinado horário do dia, vai ter horário mais livre, vão fazer mais fretes, vão ganhar mais, e não vão ter essa trabalheira de cuidar de animal. Então, são todos os benefícios. Uma coisa também eu acho certa, eu penso ser certo, é que esses carroceiros não querem... Vou crescer e meu sonho é trabalhar na carroça. Não acho que seja esse o pensamento desse de um muito jovem. É muito árduo. É difícil para ele. Sim. Também. Mas assim, e aí o que você falou, o carroceiro, amigo seu, diz que não acredita no poder público em resolver em buscar uma solução. Tem uma desesperança. Na verdade, o que se faz no Brasil? Proibir. É muito simples. Proibir é fácil. Você vai lá, cria a lei, proíbe, bota uma placa, proíbe. Mas e aí? Como é que é o pãozinho na mesa dessas pessoas? Como é que fica? Então, é o que eu falei no começo. Problema complicado, tem que ter solução complicada. E você traz uma coisa interessante que é justamente, pelo menos já a abolição aí o fim desse chicote. Já é um começo. E eu acredito assim, se houver uma contrapartida, não tem como não aceitar. Não tem como. Não acredito. E aí tem que ouvir os carroceiros também para essa parte do ser humano. Mas eu acho que a gente está dando um grande passo, não? Sim, a gente vê como muito positiva essa portaria da prefeitura. E para responder, antes de falar da portaria, rapidinho, Cláudio, sobre essa questão, para onde vão esses animais? É por isso que nós do ativismo, a gente está tentando acompanhar de perto, né? Falei com o Vladimir, um dos motivos de eu apoiá-lo nas últimas eleições, porque até então eu era candidata de Caio, né? E eu vinha fazendo críticas ao poder público no outro mandato de Vladimir, mas não é porque Vladimir não tem nada pessoal, é porque a gente precisava avançar, então a gente precisava pressionar o poder público, né? Rafael, ele foi foi um dos primeiros aí que começou a catalogar isso. Eu lembro que ele começou a fazer um levantamento dos carroceiros, mas não deu continuidade. E também, no final do governo dele, o pai dele entrou em contato comigo, Rafael Diniz, me ligou para a gente tentar pensar a solução do eixo de carroças. Pai de quem? De Rafael, na época. Que pai de Rafael já era falecido, menino. Pai dele? Já. Foi o quê? Alguém do grupo dele que me ligou. Então. Eu não lembro exatamente o nome. Alguém do grupo dele me ligou, assim, representando ele, né? Pra gente pensar essa solução. Eu não lembro exatamente, já tem um tempo. Alguém do grupo dele, da família dele, alguma questão assim. Não lembro exatamente quem era. Pra gente tentar solucionar essa problemática do eixo de carroças. Que é tipo uma... Você já ouviu falar, né? Uma disputa que tem com carroças? Eixo de carroças? Não. Eles colocam emparelham uma carroça. Isso é muito normal em Campos, é uma problemática complicadíssima. Eles emparelham uma carroça junto com outra e aí chicoteiam um animal, né, pra ver, tipo, quem que vai ganhar a disputa, assim, tipo, passar de uma faixa. Luísa Mel,
tô falando, na Campus Profunda. Como eu costumo dizer, né? Essa hashtag essa hashtag que eu costumo usar, a Campus Profunda, né? Que é muito doido coisas isso, que isso. A Luísa Mel chegou a postar vídeo sobre isso, né? Repudiando. É uma problemática que acontece aí nas profundezas do território. E aí eu falei o pai dele, mas é porque eu não lembro. Eu não lembro quem foi na época, né? Porque eu nem sou de Campos, então alguém do grupo mas pelo dele. Menos alguém estava até o Maurício tentar solucionar essa problemática, né? Então, sobre a questão para onde vão esses animais, aí a gente pensa, né, essa questão de participar de dentro, o ativismo participar de dentro desse processo, acompanhando essas ações da prefeitura, do poder público, para que a gente possa dar um bom destino ideal para esses animais que foram explorados a vida toda em carroça, porque não adianta também a gente tirar os animais, né, dessa condição e eles continuarem sofrendo maus tratos em abrigos públicos, né? A nível nacional. Então, a gente tem muitos animais de grande porte que morrem a rodo em abrigos públicos municipais no Brasil. Então, não adianta a gente tirar eles dessa configuração de crueldade e morte para eles continuarem na crueldade e morte em abrigos públicos. Então, eu procurei Vladimir, né, na eleição e falei com ele, né, que queria abrir o diálogo para a gente conseguir avançar. E agora, com essa portaria conjunta, né, a portaria número 1, né, de 2025, falei que a Brasil pelos Cavalos quer acompanhar de perto, né, e de dentro esse processo para que a gente possa ajudar, né, auxiliar a pensar junto a essas problemáticas. Porque esses animais, quando o animal é submetido à carroça, os cavalos, eles não estão exercendo uma função natural deles, né? A natureza não fez tudo aquilo que eles carregam nas costas dessa carroça. Então, eles desenvolvem muitos problemas físicos, ortopédicos, psicológicos, depressão, traumas. Então, esses animais, eles são explorados a vida toda em carroças. E aí, depois, não é que eles aposentam. Sabe por que animal não aposenta? Porque ele não é CLT. Ele não é ser humano. Então, tipo assim, ele é retirado desse processo de exploração. É claro que numa conversa rara a gente fala assim, aposentar o animal. Aposentar como? Ele ganha salário? Ele não é trabalhador, não. Ele é submetido àquela condição, entendeu? Isso é naturalizado, isso é um problema. Falar que animal aposenta. Animal não aposenta, ele não é CLT. Então, para que eles não morram nos abrigos públicos, né, a gente fazer esse acompanhamento. Então, apoiei Vladimir, estamos avançando. Ele está fazendo uma escuta muito legal com a gente em relação a isso, para a gente pensar essas problemáticas e também até o destinamento de muitos desses animais para ecoterapia é uma problemática, porque esses animais são animais doentes em todas as esferas, então também de uma certa forma oferece um certo risco para as crianças. Então podemos pensar no formato de santuários mesmo, né? Por que não? Boa. Bom, aqui são 8h09, a gente avançou, eu preciso fazer um intervalo. E assim, cara, é muito importante porque a gente tem que ouvir todos os lados, vamos ouvir os carroceiros também, mas sobretudo essa parte, né, que você traz, que é o direito do animal também, a gente precisa naturalmente ouvir. Aqui no Face tem vários comentários aqui. O Maurício Batista coloca aqui o seguinte: sou totalmente de acordo com a proibição dessas carroças. Algumas prefeituras implementaram alternativas, como as substituições de charrete por veículos elétricos ou o apoio a outros tipos de trabalho para os charreteiros. Uma lei desde 2016. Existe desde 2016. Porque só agora em Campos, quais medidas foram tomadas? Então... Maurício, sua pergunta é muito boa. Vou ter que ir lá procurar Rafael Diniz para procurar Rosa, porque só agora que eles fizeram, né? Inclusive foi no governo Rafael Diniz que a lei foi implantada. Bom, o outro, Wellington Abreu. Bom dia, Cláudio Nogueira, convidada, pauta louvável e importante. E a sigo nas redes, muito humana, parabéns. O Wellington Abreu é secretário em São João da Barra. Sei quem. Te segue lá nas redes sociais. Aliás, qual o seu arroba lá para o pessoal seguir? Repete aí, por favor. ThaísTostes.defesaanimal.
Vou abrir aqui e colar lá na página nossa também para o pessoal te seguir, te acompanhar. Eu perdi meu Instagram antigo, que eu postava algumas questões de violência contra animais. O Instagram me tombou, aí eu tive que abrir esse novo. Tombou por causa das imagens. Ele entendeu como, tipo, incitação à violência. Tipo isso, mas na verdade eu estava reportando essa problemática da violência. Você precisa fazer antes, né, na criação da sua conta, justamente para criar um algoritmo onde você... consiga fazer essa... E até embaçar algumas imagens e tal. Aí você consegue colocar o alerta de imagem forte, aquela coisa toda. Bom, são 8h11, conversando com a nossa querida Thaís Tostes, colega de trabalho, jornalista, mas tá rica agora, tá só no ativismo aí. E assim, cara, é muito importante, porque se não tem essas pessoas com essa coragem, com essa determinação, quem é que, né? Essa loucura. Porque o pessoal te chama de maluco. Ah, Thaís é maluco. E quem é que vai lutar por esses animais? Quem é que vai defender? Até vir o MP e uma portaria, né? Aí a gente consegue espaço para falar por determinação da justiça. E aí mas aqui você fala sempre. Ativista de direito animal e pós-graduando em direito animal, além de integrante do Grupo Nacional Brasil pelos Cavalos. E eu vou falar no próximo bloco com você, vamos falar sobre o projeto que você criou para acolher esses animais de grande porte. Quero saber como é que funciona esse projeto, quero entender melhor de que forma as pessoas podem participar. E sobre as carroças, assim, a gente não quer transformar o mundo, eu aprendi isso bem novo. Porque não adianta que não vamos transformar o mundo. Ah, mas nem no rádio, nem nas contas digitais, não é assim. Sim. A gente começa a transformação dentro de casa. De um tempo para cá, eu nunca mais contratei carroça para entulho, para carga de material. Eu não contrato mais. Lixo de quintal? Nada, absolutamente nada. Você quer colocar o lixo para fora e limpar um quintal, você tem caminhão, você tem um monte de coisa, mas tem a própria prefeitura que faz a coleta de graça. É só você programar para poder, no dia que você for colocar o lixo, o caminhão passar no mesmo dia e retirar. Tem todo um combinado aí que pode ser feito com as secretarias e você consegue. Então, tem esse serviço em Campos, basta você aprender e assim, utilizar isso de forma mais racional. Acho que é por aí. O caminho é esse. Se a gente consegue mudar a gente, o resto a gente já começa a melhorar. São 8h13, pausa rápida aqui no Folha no Ar. A gente segue com a Thaís no próximo bloco. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e também de consórcio do Cicobi Fluminense. O jeito fácil, rápido, prático para você conseguir aí, né, realizar o seu sonho. Tem uma dica boa agora da Nauta XP para você investir aí bem o seu dinheiro, colocar a sua grana para trabalhar para você. Confira aí, porque a equipe da Nauta XP não para. Minuto Nauta